Graça e paz, meus amados irmãos e seguidores da página Podcast Presbiteriano. Viajamos muitos quilômetros para chegar aqui na centralidade do Sequel, fazendo assim o nosso trabalho, levar para vocês o entendimento de questões bíblicas que muitas das vezes têm sido discutidas de forma errada. Estamos aqui a começar o nosso podcast presbiteriano e gostaria de pedir ao nosso convidado, antes de eu apresentar, que orasse para nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, mil graças te rendemos pelo teu poder em nos criar, pelo teu poder em nos sustentar, pelo teu poder e tão grande amor em nos salvar, em teu Filho Jesus Cristo, que foi morto na cruz, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nele fomos vivificados, e hoje temos vitória sobre a morte e sobre hostes malignas e potestades. Agradecemos por este dia, e nós vencemos, e em Cristo venceremos mais um dia, porque é apenas Ele que nos sustenta. Venha abençoar a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Angola. Venha abençoar os nossos irmãos que estão aqui, Senhor, trabalhando para levar esta mensagem, o conhecimento das Escrituras a todos, Deus Pai, que querem conhecer e que precisam conhecer. E venha nos abençoar durante a nossa conversa sobre o batismo infantil. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos e dependência em Ti, hoje e para sempre. Amém. Amém. Já agora apresento a todos o nosso reverendo Mateus. Seja bem-vindo ao podcast presbiteriano e dou espaço ao pastor para fazer uma breve apresentação aos nossos telespectadores. Muito obrigado, meu xará. E eu espero que o Senhor nos abençoe. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e confiança em falar desse assunto tão importante para a Igreja de Cristo e para a Igreja Presbiteriana em especial. Eu sou o pastor Mateus Pedro Pimpão Antônio, sou o pastor da Igreja Presbiteriana de Angola, IPA, e pastoreio a igreja local, a Igreja Presbiteriana Fiel, uma igreja local em Cacoaco. Sou casado com a Membo Chilombo Lambo Barros, mais conhecida por Chiló, e temos 2 filhos, Natan e Eloá, e temos essa caminhada aí. Nós fizemos nosso curso de teologia no Brasil, bacharel, e estamos agora finalizando o curso de mestrado em teologia, e queira Deus nos abençoar durante esta caminhada ministerial e durante a nossa conversa. Amém, amém. Na verdade, nós nos sentimos honrados em tê-lo aqui nas nossas telas e esperamos falar desse assunto e mais assuntos ainda que posteriormente poderemos falar novamente. Desejamos êxitos e bênçãos à família e que continue então a caminhar com a Igreja Fiel. Temos ouvido os relatos. Já agora, antes de nós tocar no nosso assunto, gostaria que nos falasse um pouquinho lá da Igreja Fiel. É muito perigoso me pedir para falar da Igreja Fiel, porque senão vamos falar só da Igreja Fiel. Não, resumindo. Não, mas não vou, é mentira, mentira. Mas, meus amados irmãos, a Igreja Presbiteriana Fiel tem sido agraciada pelo Senhor e temos crescido na palavra de Deus. Deus tem nos abençoado, tanto a nível de membresia, liderança e também infraestrutura. Nós estamos agora a trabalhar e orando a Deus para o nosso novo trabalho lá na Vila de Cacoaco, no centro da cidade. E eu peço que os irmãos e amigos orem por nós e ajudem da maneira que puderem nos ajudar. Amém. E o que é que o nosso convidado achou do nosso tema? Quando lhe telefonamos, sim, e demos o tema, o que achou do nosso tema? Eu achei interessante e pertinente também para principalmente o contexto em que nos encontramos.
O contexto em que um país está a ter um grande êxodo para a teologia reformada e pelas ruas, muitas vezes, e até dentro da própria igreja fiel, algumas pessoas chegavam até mim e diziam assim, perguntavam, pastor, nós batizamos crianças, mas isso aqui não é uma prática católica? Como nós reformados batizamos criança? Reformado faz isso? E eu ficava muito espantado com essa pergunta, porque a pergunta deveria ser a inversa. Por que nós reformados, ou por que alguns que se dizem reformados não batizam criança? Deveria ser essa a pergunta, mas muita gente me pergunta como nós reformados batizamos criança. Então, esse tema é muito, muito importante para esclarecermos várias questões relacionadas ao batismo infantil e assim caminharmos então. Amém. Meus irmãos, estaremos aqui dentro de instantes falar então deste grande tema, o batismo infantil. Um tema que tem surgido várias controvérsias durante muitos e muitos anos entre os cristãos. Já agora, entrando no desenvolvimento da nossa matéria, gostaria que o nosso convidado desse assim uma definição sobre o batismo. O que é isto, o batismo que nós tanto falamos? Bem, permitam-me, irmãos e amigos, me valer deste livro. Isso aqui é a Confissão de Fé do Westminster. E eu gostaria de começar a nossa conversa, antes de passar mais propriamente para a definição, dizer que a Igreja Presbiteriana de Angola tem uma Constituição, eu acho que tenho aqui, tem uma Constituição. Nessa Constituição, logo no primeiro capítulo, Natureza, Governo e Fins da Igreja, aqui fala que a Igreja Presbiteriana é uma federação de igrejas locais e depois vai dizer que nós cremos nas Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento e como doutrina e prática nós adotamos a Confissão de Fé de Westminster, esta aqui, e adotamos também o Catecismo Maior de Westminster e também o Breve Catecismo de Westminster. Esses três documentos de fé que estão aqui nas minhas mãos estão sendo descritos aqui na nossa Constituição da Igreja como documentos que devem ser subscritos por todos aqueles que se dizem pastores da Igreja Presbiteriana. Não, que são pastores da Igreja Presbiteriana, melhor assim. E nesses documentos nós conseguimos encontrar a definição, meus amados, por exemplo, na Confissão de Fé, permitam-me abrir aqui a página 212. Aqui, olha só, o capítulo 18 fala do batismo e define o batismo da seguinte maneira. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus, por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até ao final do mundo. Ou seja, é um sacramento perpétuo. O que é que nós vemos nessa definição? Primeiro, que o batismo é um sacramento, que este sacramento é ministrado, administrado, ou melhor, primeiro, instituído por Cristo, uma ordenança de Cristo, é administrado por algum pastor, algum oficial ou ministro, e este sacramento é um sinal e selo do pacto da graça. Então, quando nós somos batizados, esse é um sinal visível de uma graça invisível. A graça invisível é aquilo que acontece em nós, na regeneração, salvação, justificação. E então, para visivelmente evidenciarmos esta graça, ali aplica-se o batismo por meio das águas. Amém. Acredito que a resposta foi bem batente. Creio que muitos seguidores que fizeram a mesma pergunta foram respondidos segundo as Escrituras Sagradas.
Passando ao meu convidado e meu xará também. Então, logo até, pronto, pode me convidar para comer um fungo. Não te preocupes, um dia vamos comer um fungo. É verdade, é verdade. Quem pode ser batizado? Será que todo mundo pode ser batizado? Ou tem um número específico que pode ser batizado? Bem, Mateus, capítulo 28, versículo 18. O texto sagrado diz o seguinte, 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos, capítulo 16, também fala do batismo. E aqui no texto de Marcos tem uma coisa que se acrescenta. Marcos 16, 15 e 16. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Bem, esses dois textos falam-nos, por exemplo, ou dão-nos a resposta de algumas perguntas. Quem pode ser batizado? Sabemos que os discípulos aqui tinham que passar pelo batismo. Nesse caso, os adultos podem ser batizados, os discípulos poderiam, e eles saíram para pregar o evangelho. Quem cresce fosse batizado, então os adultos poderiam. Mas nós entendemos que também as crianças podem ser batizadas. Porque há aquelas igrejas que não batizam crianças são chamadas de credobatistas, porque entendem que só podem ser batizados aqueles que creem. Aquelas que batizam crianças, como nós, as presbiterianas, somos chamados de pedobatista. Pedo de infante, então os infantes também podem ser batizados. Se nós defendermos a ideia de que crianças não podem ser batizadas porque só pode ser batizado aquele que crê, e se basear nesse versículo, nós estaríamos a ter problemas e a nos contradizer. Olha só. O versículo 15 do capítulo 16 de Marcos diz assim: Quem crer e for batizado será salvo. Até aí tudo bem. Então os discípulos tinham que sair para pregar o evangelho. Se encontrasse cada um de nós adulto e crescêssemos, aí nós seríamos salvos. E seríamos batizados e seríamos salvos. Só que o texto continua a dizer assim: Quem, porém, não crer será condenado. Então, se algum de nós aqui não cresce ou não crer no evangelho, seremos condenados. Agora, vamos tentar aplicar e introduzir a criança nesse texto. Se nós introduzirmos a criança nesse texto, Xará, nós estamos a querer dizer, então vamos pensar assim: a criança que crer e for batizada será salva. Só que se eu pregar evangelho a uma criança, por exemplo, de 8 dias, 4 anos, será que teria capacidade suficiente para crer no evangelho? Logicamente que não. Então chegamos à conclusão de que há crianças em determinada idade que não conseguem crer, não têm capacidade de crer. Certo. Então vamos para a segunda parte do versículo. Quem, porém, não crer será condenada. Já sabemos que criança não crê. Isso significa que todas as crianças são condenadas porque todas não creem? Não. Nós não cremos que todas as crianças são condenadas. Isso significa que esse versículo que está aqui na Bíblia não está para ser aplicado à criança. Quando o Senhor Jesus diz aos discípulos: Ide batizai, quem crer quem crer e for batizado será salvo, ele está a falar o adulto que crer, aí será batizado, então será salvo. Não é usado para a criança. Então esse texto já é descartado para a criança. Nesse sentido, usando de vários outros argumentos bíblicos, nós entendemos que crianças também são incluídas no batismo e nós vamos esclarecer ao longo da nossa conversa. Amém. A conversa está a ser bastante agradável, mas vamos continuar. Já está, acredito que também já foi respondida com que idade se pode batizar. Há um dos nossos seguidores no Saurimo, ele ligou para mim a partir do WhatsApp. Ele perguntou: a idade de batizar, por mim seria
na fase adulta. Eu disse, sim, mas você assiste a entrevista e aí você vai entender. Ele está bem, mas pergunta aí para o nosso convidado, quando é que, ou com que idade se pode batizar e o porquê que Cristo não batizou enquanto criança, foi batizar quando adulto. Ok. Duas questões então. Com que idade se pode batizar? Primeiro, não tem como nós definirmos a idade em si. A partir do momento que, se nós estamos a pensar a questão de alguém já entender com relação à idade adulta. Certo. Porque nós já definimos aqui que as crianças também podem ser batizadas. Xará, nos primeiros séculos da igreja, por exemplo, somos informados de que dentre os 12 pais da igreja dos primeiros 2 séculos, 9 dos 12 pais da igreja fizeram menção ao batismo infantil. Positivamente. Inclusive, tem um homem chamado Irineu de Lyon. Irineu foi discípulo de Policarpo. E Policarpo foi discípulo de um dos discípulos de Cristo. Que era quem? Que era João, o apóstolo João. Então, veja, nós temos alguém que falou positivamente do batismo infantil e que teve contato com alguém que teve contato com um dos discípulos. Então, a ideia é a seguinte. Xará, nós vamos supor que, por favor, qual é o nome? O irmão Yuri aqui, vamos supor que o irmão Yuri é o apóstolo João. Certo? Eu sou Policarpo. E o Xará é Irineu. Eu fui discípulo do Yuri, do irmão Yuri. Só que num determinado momento, eu, já crescido, o apóstolo João, já falecido, eu tenho um discípulo. Esse discípulo é o Xará. Certo. O Xará agora vai falar sobre o batismo infantil e vai dizer que o batismo infantil era praticado. Você que teve contato comigo e eu tive contato com um dos apóstolos. Olha, o último discípulo a morrer foi João. Morreu por volta do ano 100. Irineu é, por exemplo, do ano 180. Então, está numa época em que todas essas coisas ainda estavam a ser conversadas, ainda estava fresco. E, para além dele, vários outros, Orígenes e tantos outros, falaram do batismo infantil. No século IV, surgiu um homem chamado Santo Agostinho. Ele fala que durante todos os séculos, ou seja, desde os primeiros séculos até o século IV em que ele se encontrava, nunca houve discussão sobre batismo infantil. E ele então diz, nunca houve essa discussão, porque todas as igrejas encaravam esse assunto como tranquilo. Todas as igrejas. Estamos já no século IV. Percebe? Teve um concílio, o concílio de Cartago, inclusive isso ficava em África. Nesse concílio, alguém enviou uma carta para esse concílio e é interessante a pergunta que foi endereçada a esse concílio. A pergunta foi, será que nós poderíamos batizar uma criança abaixo de 8 dias? Entendamos essa pergunta. Eles não estavam a querer saber se poderiam batizar uma criança. A ideia deles é com quanto tempo poderia se batizar. Porque para eles, batizar uma criança não era problema do 8º dia em diante, não era problema. Portanto, essa questão de idade, para nós morre. Nós podemos batizar qualquer idade, pelo menos, se nós tentarmos seguir aqui, dos 8 dias em diante, vamos colocar assim. Agora, quando aquelas pessoas querem, quando as pessoas que querem defender um batismo adulto essas pessoas é que têm que definir a idade da razão com que as pessoas devem ser batizadas. Só que o problema é que na Bíblia nós não temos, por exemplo, alguém de 16 anos sendo batizado. Nós não temos. Se você falar, ó, com 16 anos vamos batizar, agora me dá uma prova bíblica. Não tem. De 17 anos não tem. Você encontra adultos, de facto, a serem batizados. Você não encontra jovens a serem batizados. Então, nós teríamos uma série de problemas por resolver para tentarmos lidar com essas questões. É uma questão muito difícil. E não sei por que no nosso século trouxe tanta discussão
um assunto que poderia ser entendido na normalidade entre as igrejas, Sim. mas trouxe tantas questões. Já agora queremos também saudar o nosso irmão lá no Saurimo, passou o nome na mente, mas desejamos saúde e continua ligado ao nosso podcast. Se me permitir, Xará, Sim, pastor. você tocou num assunto importante, da discussão que às vezes as pessoas têm sobre esse assunto. Veja só, se nós pensarmos, ainda pensando na história, saímos dos pais da igreja. Certo. Depois temos um grande movimento na Reforma. Na Reforma, se nós pegarmos quase que todos os documentos reformados, luteranos, anglicanos, presbiterianos, calvinistas, dos independentes, todos os documentos reformados, todos eles defendem batismo infantil. Todos. Você encontra todas as igrejas reformadas lá do século XVI defendendo o batismo infantil. Havia um grupo que era contra o batismo infantil. Esse grupo era chamado de anabatista. Os anabatistas eram considerados radicais na sua época. E alguns chegavam a chamar os anabatistas de seita. Para vocês verem. Eram esses os únicos que defendiam o batismo infantil. Se nós pensarmos... Que contrariavam todo mundo. Martinho Lutero, João Calvino, Rick Zwingli, todos esses defendiam o batismo infantil. Então, haviam esses que diziam que não e que nem eram considerados radicais, na verdade, e seitas. Quando nós avançamos um pouquinho, amados irmãos, pensando nas igrejas, então, às vezes nós podemos pensar, alguns acham que a igreja presbiteriana é a única que batiza, não é verdade? Certo. Mas não é isso. Se vocês pensarem, eu elenco aqui um número de igrejas, mas se vocês pensarem, igreja luterana batiza a criança, igreja anglicana batiza a criança, congregacional batiza a criança, igreja reformada, e aqui em Angola temos a IERA, que é reformada, igrejas reformadas batizam crianças, igrejas independentes que são reformadas, que residem a maioria delas no Canadá, batizam crianças, igreja presbiteriana batiza a criança. E qual é a característica ou a linha identitária de todas essas igrejas? É que todas elas são históricas e têm raízes reformadas, porque vieram de lá da reforma. E todas elas são vieram do século XVI. Quando nós vamos avançar, por exemplo, no século XVII, foi quando surge a Igreja Batista. No século XX, no ano de 1906, foi quando surgem as igrejas assembleanas. Então aqui já estamos a falar da Batista, que não batiza criança, certamente pegando aquele fio dos anabatistas. Certo. E depois nós temos os assembleanos, e dos assembleanos surgiram várias igrejas neopentecostais que também não batizam criança, mas prestem atenção. Os assembleanos não batizam criança. Sabem por quê? Porque os assembleanos vieram da Batista. O homem que saiu que começaram aí o movimento da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, na verdade, saiu da Igreja Batista. Se saísse da presbiteriana, batizariam, provavelmente. Mas saíram da Batista. E então, como eles saíram da Batista, continuaram com essa ideia de não batizar criança. E depois, o que acontece? Aquelas todas que saem das assembleias, como a assembleia não batiza, também seguiram isso. Mas se nós recuarmos, toda a história cristã batizou criança. Desde o primeiro século até o século XVI, nunca tivemos problema com batismo de crianças. E agora, então, é que está a surgir esse problema. E vejam, quem deveria discutir sobre esse assunto e quem deveria se explicar sobre esse assunto não somos nós. Porque nós estamos a seguir uma tradição desde o começo da igreja. Quem deveria se explicar são os que hoje dizem que não batizam crianças. Não somos nós que batizamos crianças. Então é importante também perceber esse detalhe. Então acredito que aqui a nossa pergunta de quando começou o batismo, ou a prática do batismo, já fica respondida. Certo. Então, lembrar também a nossa seguidora a partir do Brasil, a missionária Michelina Mavovo, ela também direcionou esta pergunta de quando começou. Acredito que já foi respondida. Meu líder, a nossa igreja, ela ficou muito tempo escondida, agora que está a tentar sair, muitos dizem a tentar sair dos becos,
a tentar sair dos becos, e o povo está a conhecer a igreja presbiteriana. E, na verdade, há mesmo muita dúvida, mas muita dúvida na questão do batismo infantil. O nosso seguidor Lealton Mabiala, ele perguntou o seguinte: há uma segurança dele batizar os seus filhos e depois o que acontecer com os filhos, como é que fica? Se os filhos desviarem para outros caminhos. Ok, eu já volto a isso. Eu me lembrei que você fez uma pergunta do por que Jesus... por que Jesus foi batizado adulto? E não de criança. Não de criança. Meus amados, se abrirem Lucas, não vamos abrir por causa do tempo, para não roubarmos muito tempo. Se abrirem Lucas capítulo 2, esse texto de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, do 25 não, antes mesmo do versículo 25, lá fala dos pais de Jesus levando Jesus para o templo. Para o templo, certo. Esse versículo, às vezes, tem sido utilizado por muita gente para falar, olha, não podemos não batizar criança, mas nós podemos apresentar. Deixa eu dizer uma coisa, não existe base bíblica nem teológica para a apresentação de criança. Quem apresenta a criança, está a apresentar porque quer, definiu que vai apresentar. Não existe base bíblica nem teológica para apresentar a criança no culto. Eu me lembro que teve um dos domingos, eu saí, fui para uma das nossas igrejas e o pastor não estava, eu fui convidado para ministrar o curso, o pastor não estava e convidaram-me então, era um dia de apresentação de criança. Falaram, o pastor não está, gostaríamos que o pastor apresentasse a criança. Eu falei, tem presbítero? Fala o presbítero apresentar. Não, pastor, mas pode... Eu falei, meus irmãos, eu não conheço a família, é melhor um presbítero fazer isso. Mas por que foi que eu não fiz? Não existe base para a apresentação de criança. Até mesmo os batistas mais avisados nem falam nessa questão de vamos apresentar criança. E se eles apresentam, eles não apresentam entendendo que tem a base bíblica para o fazer. Por quê? Primeiramente, Jesus não foi batizado de criança, porque ele veio para cumprir a lei. E aqui no capítulo 2 de Lucas, o Senhor Jesus, versículo 21, completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Agora veja, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Que lei é essa? É a lei mosaica. O Senhor Jesus... Mas isso não torna uma base para a apresentação de crianças? Não, porque nós não estamos mais sob a lei mosaica. Nós estamos sob a nova aliança. Se nós observarmos aqui, primeira coisa, Jesus foi apresentado para ser circuncidado, não para ser batizado ou apenas uma simples apresentação. É para ser circuncidado. Ele precisaria cumprir a lei. Precisaria dar rolas, certo? Como algo que era necessário para a antiga aliança. Quem quer fazer a apresentação precisa então entender que é uma dinâmica que precisa ser compreendida por alguns pastores. Embora este texto esteja no Novo Testamento, toda essa parte ainda faz parte da antiga aliança, do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, propriamente dito, vamos falar assim, começa no livro de Atos, depois do derramamento do Espírito Santo. Então aqui estamos ainda na base da antiga aliança. Jesus Cristo, portanto, foi apresentado porque ele precisava cumprir a lei de Moisés. Nós somos obrigados a cumprir a lei de Moisés nos nossos dias? Não. A Bíblia toda, Gálatas todos fala isso. Colossenses todos fala isso. Não existe essa obrigação. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo vai cumprir a lei e quando adulto, aí então ele é batizado. E é interessante, vamos procurar não abrir todos os textos, mas é interessante que quando o Senhor se dirige até João para ser batizado, João lhe fala assim, Senhor, eu não sou digno de ser batizado por ti, o Senhor é que deveria me batizar. Certo. E Jesus lhe fala, importa cumprir
a lei. Qual era a ideia aí? O Senhor Jesus Cristo precisava então ser batizado por João para dar também essa inauguração, vamos dizer assim, em outras palavras. Inauguração não, precisava ser batizado por João para que desta maneira então pudesse cumprir o quê? A lei, conforme o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, porque o batismo já era realizado. Já era realizado. Já era realizado. João não foi primeiro. Um dia podemos falar sobre a forma do batismo e aí então poderemos falar sobre isso. Então, quando criança, tinha que ser apresentado. Quando adulto, era uma espécie de inauguração dessa nova forma de introdução dos servos do Senhor, não. De um membro de uma igreja para a igreja visível, como fala a nossa confissão. Então, o batismo nos introduz para essa igreja visível e o Senhor Jesus Cristo, então, deu esse start e aí a igreja, então, passou a batizar. Mas nós vamos explicar melhor ainda quando nós apresentarmos bases bíblicas que nos ajudam a compreender como se dá e por que nós batizamos crianças. Amém, pastor. Respondendo agora à questão do nosso amigo, sim, Leauto Mabiarla, ele perguntou se, ao batizar as suas crianças, como ele poderia ter confiança ou estar seguro de que os seus filhos poderiam permanecer, por exemplo, na aliança. Na aliança, ou se saíssem da aliança, o que acontece? O que acontece? Olha, é uma preocupação legítima de, por exemplo, um pai que ama seus filhos. Mas isso aqui não é da responsabilidade do pai se o filho fica ou sai. Isso aqui é da responsabilidade do Espírito Santo. Certo. Mas para esclarecer melhor, é importante, eu acho, nós tentarmos tecer alguns esclarecimentos sobre o fundamento do batismo para esclarecer o nosso ouvinte. Veja só, se nós formos para Gênesis capítulo 17, Gênesis 17, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 17, nós encontramos então a aliança que Deus fez com Abraão no Antigo Testamento. Então, o Senhor fez uma aliança com Abraão e essa aliança tinha alguns elementos importantes que deveriam ser então observados. Veja só, primeira coisa que é importante nós vermos aqui é que quando nós pensamos em batismo infantil, nós precisamos levar em conta os dois testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo. Por quê? Nós não cremos que existe uma divisão de testamentos. Embora, algumas vezes, nós vemos o Senhor Jesus Cristo falar é a nova aliança, mas não é uma nova aliança no sentido de que nunca, ou melhor, aquela outra, por completo sai, ou seja, é desconsiderada. Quando nós observamos na Bíblia a nossa identidade da igreja, no Antigo Testamento, se nós nos perguntássemos qual era o objeto do culto no Antigo Testamento, era Deus. Se nós nos perguntarmos qual era o caminho para a salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento, era próprio Cristo Jesus. Então, o objeto do culto no Antigo e no Novo Testamento, Deus, é o mesmo. O caminho para a salvação no Antigo e no Novo, Cristo é o mesmo. Paulo explica isso em Coríntios capítulo 10. E é importante observar que no Antigo Testamento o cristão olhava para a frente e dizia: Cristo virá, o Messias virá, ele é o meu Salvador. Aqueles que moravam na época do Senhor Jesus Cristo diziam: Cristo chegou, este é o meu Salvador. Nós que estamos agora aqui, olhamos para trás e falamos: Cristo um dia veio, ele é o nosso Salvador. Mas todo mundo olhava para quem? Para Cristo, Antigo e Novo Testamento. E se nós pensarmos o objeto da nossa total dependência, quem é? É o Espírito Santo, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então há uma unidade, uma progressão. Então, quando nós observamos sobre o batismo, temos que pensar na aliança nessa progressão. Então, eu gostaria de tirar um tempo para analisar alguns textos. Então, olha só. Aqui, Gênesis capítulo 17, estamos aqui na aliança do Antigo Testamento. Aqui tem uma promessa do Senhor para Abraão. E essa promessa não é apenas para Abraão, mas para a sua família. Então o texto diz assim, 17:9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu
e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Meus irmãos, é isso então que nós estamos a ver aqui. Primeira coisa, Abraão faz aliança com a sua descendência e todo macho será circuncidado. Qual é a ideia? É que Deus sempre faz aliança com a família, nunca com uma pessoa. Sempre com a família. Adão e Eva pecaram, não é? Certo. O pecado dele foi nos imputado ou não? Foi. O que é que nós temos a ver com Adão? Tudo a ver. Adão era o nosso representante. E por isso, nós que viemos, somos, vamos dizer assim, somos família de Adão, descendemos dele, nos foi imputado. Se nós pensarmos em Noé, quem foi considerado justo na época de Noé? Foi Noé, somente Noé. Apenas Noé foi salvo no barco? Não. Foi salvo quem? Noé e sua família. Se os irmãos se lembrarem, Êxodo capítulo 2, versículo 24 e 25, lá a palavra de Deus nos diz que Deus viu a dor do povo de Israel que estava a sofrer sob a mão de Faraó. E aí a palavra de Deus diz, e Deus teve pena do povo e foi lá e lhe salvou. Não diz isso. A palavra de Deus diz, Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Olha, Deus está sempre conectando os filhos aos seus pais. Então a Bíblia sempre lida dessa maneira. É por isso que Deus faz um pacto com Abraão agora e fala que Abraão e a sua descendência. Agora vamos caminhar mais um pouco aqui, meus amados, para vermos qual era o símbolo, então, para selar esta aliança. Nos versículos 9 e versículo 11, Deus, então, fala o símbolo. Esta é a minha aliança. Vamos agora para o 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Deus fez aliança com Abraão e seus filhos. O sinal dessa aliança é a circuncisão. Vamos caminhar mais um pouquinho. Se nós abrirmos Romanos, eu acho importante nós abrirmos isso. Romanos capítulo 4, versículo 9, 11. O texto sagrado vai nos falar dessa aliança e vai nos mostrar o significado. Diz assim. Romanos 4, 9 a 12. Vamos dizer assim. Primeiramente, para esclarecer, o que está a acontecer aqui é que Paulo está a falar da justificação de Abraão pela fé e vai mostrar que Abraão não foi justificado pelas obras, mas pela fé. Não por alguma coisa que ele fez, mas por ter crido em Deus. E basicamente o resumo é, Abraão creu, pelo fato de ter crido, Deus veio e selou essa crença por meio do quê? Da circuncisão. Então vejam só, aqui o texto diz assim, versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Até aqui vamos entender. A bem-aventurança que está sendo dita aqui está no versículo 7 e 8. Versículo 7 fala que a bem-aventurança é aqui está, cujas iniquidades perdoadas e depois pecados cobertos. No versículo 8 fala que a bem-aventurança é a mesma coisa, quem o Senhor jamais imputa pecado. Isso é bem-aventurança. Agora, a pergunta é, essa bem-aventurança vem exclusivamente sobre os circuncisos que eram judeus ou sobre os gentios também que eram incircuncisos? Essa é a pergunta. E aí a resposta é, Paulo então diz, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão na justiça. Olha agora a resposta. Como, pois, lhe foi atribuída essa bem-aventurança, essa fé no caso? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E a resposta é, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E versículo 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Vamos entender, porque não é tão fácil entender Paulo. Calma, vamos entender. Qual é a ideia? Abraão creu, como diz o versículo 3. Pois, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu. Diz, ele creu, teve fé e creu. O que acontece depois dele ter crido? Versículo 11 diz, recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Então, ele creu e Deus diz, você crê? Ok, então venha, vou te circuncidar.
então circuncida. No passado, nós poderíamos exemplificar aqui da seguinte maneira. Se você quisesse saber se Abraão é crente ou não, é só lhe levar para um médico, falar assim, médico, fala para tirar a roupa e observa para ver se está circuncidado. Se está circuncidado, então tem o sinal de que ele é crente. Essa é a ideia. E o texto continua a dizer que ele creu e lhe colocaram esse sinal como sinal da fé dele, da crença dele, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, ou seja, dos gentios também, sim, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, porque foi imputada ao nosso pai, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Fechou. Creu Abraão, por ter crido, foi circuncidado. Ele agora é o pai de todos aqueles que creem, certo? E, portanto, todos aqueles que creem recebem a bênção que Abraão recebeu. Certo? Agora vamos pensar aqui. Quem são os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão, a Bíblia diz que são os da fé. Os da fé, certo. Não são os judeus, são os da fé, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 7 a 9 e também 14 a 29. Por que eu fiz essa incursão aqui no livro de Romanos? Vocês já vão entender, meus caros irmãos, e assim então eu avanço com o outro passo. A pergunta é, quem deveria receber aquele selo da circuncisão? Porque até agora nós falamos, Deus fez aliança, nós falamos que Deus fez aliança com os descendentes de Abraão, e nós falamos que Deus deu o selo dessa aliança que é a circuncisão. A pergunta é, quem poderia receber a circuncisão? Vamos entender que a circuncisão é para aquele que cria. Abraão creu e lhe colocaram um selo. E a circuncisão era apenas para quem cria. Agora Deus então vai falar quem deveria ser circuncidado. Versículo 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. E nós poderíamos perguntar, peraí, a circuncisão não é apenas para aqueles que creem? Abraão não foi circuncidado porque ele creu? Certo. E como é que agora vão circuncidar a criança que não crê? Essa é a pergunta que temos que nos fazer. Como é que vão circuncidar uma criança? Criança crê? Nem criança pensar. De 8 dias crê? Nem pensar. Mas vai ser circuncidado. E Paulo está a nos dizer, Paulo está a interpretar esse texto e ele está a nos dizer que a crença, ou melhor, a circuncisão era apenas para quem cresce. Só que a Bíblia está a nos mostrar que esse símbolo de alguém que creu está sendo aplicado também para pessoas que não podem crer, que são as crianças. Então, caminhando aqui, se você fosse um judeu e Deus dissesse assim, traga a tua criança para ser circuncidada, você ia falar assim, ah, mas Deus, nosso pai Abraão só foi circuncidado porque ele creu. Sim, meu filho ainda não Meu filho não crê? Como é que Deus está me falando para levar a criança para ser circuncidada? Percebem? Sim. Então, por que é que as crianças eram circuncidadas também? Porque elas são crianças do pacto, são filhos do pacto. Elas eram circuncidadas porque o pai creu. Quando o pai cria, como Abraão creu, as crianças também eram circuncidadas. Porque Deus diz que a minha aliança é para ti e a tua descendência. E qual é o sinal dessa aliança? É a circuncisão. E, portanto, aplique o sinal da circuncisão, dessa aliança, para os teus filhos também. Está entendendo? Nós queremos chegar, quando nós formos para o batismo? Já. Está entendendo? Nós queremos chegar. E gostaria só de falar aí para o nosso seguidor, respondendo a tua pergunta diretamente, o teu filho é batizado porque você creu. Amém, amém. É exatamente isso. O resumo do apresentador, né? Do entrevistador. Às vezes o pastor fala muita coisa teológica e as pessoas não entendem e eles estão aqui para facilitar o nosso trabalho. O teu filho é batizado porque você creu. E nós ainda vamos enfatizar isso muito bem. Veja só, antigamente, aqueles que não levassem o seu filho para serem circuncidados eram eliminados. Deus diz, quem não levar o seu filho, quem não for circuncidado, será eliminado da terra. Eliminado da terra.
E nós podemos, por exemplo, nos lembrar do episódio lá de Moisés. Moisés, quando estava a voltar para ir, então, salvar o povo do Egito, sabe o que aconteceu? Ele e a sua esposa, Deus chega até a sua esposa e queria matar, se não me engano, não sei se queria matar o filho, posso estar enganado nessa altura, mas queria matar alguém, e a esposa fala assim, mas o que está a acontecer? E a mulher fala para Moisés, você é um esposo sanguinário. É importante que o próprio Moisés, que escreveu o texto de Êxodo, vai explicar para nós. Ela disse esposo sanguinário porque não circuncidara o seu filho. Se você não circuncidasse o teu filho no Antigo Testamento, Deus te eliminava. De tão sério que era. Então, caminhando aqui rapidamente. Então, olha, o que nós vemos aqui. Todos aqueles que faziam parte da casa de alguém que cresce, deveria batizar os da sua casa. E casa aqui no geral. Aqui o texto vai ser bem claro. Até os escravos na sua casa deveriam ser batizados. Isso aqui é a antiga aliança. Agora, se nós formos para a nova aliança, vocês vão ver as semelhanças. Para a nova aliança, Atos capítulo 2, versículo 37 e 40, vocês vão ver as mesmas coisas que nós vimos aqui em Gênesis capítulo 17, Atos 2. As mesmíssimas coisas. Então veja só, Atos 2, 37 diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A ideia é, nós perguntamos, quem é que deveria fazer parte do povo de Deus? Aqueles que crescem. Abraão creu e então fez parte do povo de Deus. Certo. E aqui eles estão a perguntar, o que é que nós podemos fazer para nós atendermos essa mensagem? Porque aqui os apóstolos haviam pregado no capítulo 3 no início. O que é que devemos fazer? Capítulo 2 no início. A resposta de Pedro, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Ou seja, ok, para eu fazer parte da nova aliança, eu preciso me arrepender. Preciso crer e então serei batizado. E eu acho que Pedro meio que parou assim e pensou, não, mas espera aí, não, mas batismo não é só para vocês. Essa aliança não é só para vocês. E aí ele continua no versículo 39, amém. E ele diz assim, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não é a mesma fórmula? Amém. A descendência de Abraão e a sua descendência, o símbolo é a circuncisão, e aí então eles são incluídos no pacto. Aqui nós encontramos o quê? Encontramos aqueles que creem, porque se arrependeram, são o quê? Eles colocam o símbolo. Qual é o símbolo? Batismo. Certo? Certo. E Pedro fala que esse símbolo e essa promessa não é para vocês apenas, é para vocês e para os vossos filhos e para aqueles que virão a crer, para mim, para o Xará e para todos nós que hoje cremos, porque amém. Estamos no primeiro século. Amém. Se nós observarmos então, vamos nos fazer algumas perguntas e responder com base a esse texto. A promessa de Deus continua sendo daquela de que crê. Então, quem deve ser batizado? Aquele que crê. Quem deve fazer parte da aliança, no caso? Aquele que crê. E qual é o sinal da aliança daquele que crê? É o batismo. Nesse sentido, nós vamos entender que aqueles que creem, os pais que creem são batizados, certo? Os seus filhos também devem ser, e é dever mesmo, devem ser trazidos para o batismo. Eu acho que nós vamos encurtar, um dia no estudo bíblico podemos enfatizar, vamos encurtar só para trazer aqui algum detalhe para nós. Primeiramente, o que nos mostra que a circuncisão substituiu o batismo, isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 11 a 12. É importante percebermos que a Páscoa foi substituída pela ceia e a circuncisão foi substituída pelo batismo. E quem deve receber esse sinal, como nós falamos, da salvação e o Espírito Santo, são as crianças. Nesse sentido, olha só o que a palavra de Deus diz e vai responder uma das perguntas que foi feita, da qual não me lembro muito bem. O batismo significa ter sido separado para uma vida santa. Porque a água do batismo salva? Não salva. Não salva.
É apenas um sinal daquilo que aconteceu dentro. Quando nós observamos 1 Coríntios capítulo 17, versículo 12 a 14, aí o texto sagrado vai nos dizer, eu acho, não vamos ler, mas o texto sagrado vai nos contar a história de que o marido, ou um filho pode ser, o marido, na verdade, pode ser santificado no convívio com a esposa, e os filhos deles seriam considerados santos. Esse texto é fundamental e esse é um dos textos basilares para o batismo infantil. Sabe por quê? Aqui, o problema que estava acontecendo na igreja de Atos era um problema prático. A ideia era mais ou menos o seguinte: os irmãos eram crentes e a mulher, por exemplo, tinha um marido que não era crente. Ou o marido tinha uma mulher que não era crente. E a pergunta era basicamente a seguinte: ok, eu sou crente, mas meu marido não é crente. Os meus filhos fazem parte do pacto ou não, porque o meu marido não é crente? A resposta é: os filhos são considerados santos quando uma pessoa no lar é crente. O que significa que, se você é pai crente, mas a tua mulher não é crente, você pode batizar os teus filhos porque você é crente. Amém. O que significa que, se você é uma mulher crente, mas o pai não é crente, você deve batizar os teus filhos porque você é crente. Os teus filhos são considerados santos, são separados, essa é a ideia, ok? Eles fazem parte do pacto porque você é crente. Logicamente, tem que conversar com o marido. Não pode batizar escondidas, não é? Tem que conversar e chegar a um acordo. E é esse argumento que nos leva para um outro argumento, que é: lembram-se daqueles textos na Bíblia que fala e fulano foi batizado juntamente com ela a sua casa? A sua casa, certo. Veja só. Esse é um dos argumentos, vamos dizer assim, não é o mais forte para o batismo infantil. É apenas um dos argumentos. É que os argumentos fortes são aqueles que nós apresentamos mesmo. Deus lida com família. O pacto é para o pai e os seus filhos. Isso aqui é só consequência do pacto de Deus. Percebem, meus amados irmãos? É só consequência. Então, quando diz assim: Lídia e sua casa foram batizadas, quem creu? Foi Lídia. Certo. Foi apenas Lídia que foi batizada? Não, Lídia e sua casa. Fala também: carcereiro e sua casa foram batizados. Quem creu? Foi carcereiro, porque seu carcereiro estava lá na prisão com Paulo. Mas quem foi batizado? Ele e a sua casa. Estéfanes e sua casa foram batizados. Quem creu? Estéfanes, mas ele e a sua casa foram batizados. Então a pergunta é: se nós estamos aqui no Sequele, no prédio, se nós fôssemos bater cada porta aqui, vamos dizer, aqui as pessoas são do nível um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Então são pessoas que poderiam pensar em não ter muitos filhos, nesse tempo moderno que nós estamos. Certo. Mas se nós batermos cada porta, eu duvido que vamos encontrar pelo menos umas 5 casas em que nós não encontremos pelo menos uma criança. Eu duvido. E a maioria das casas aqui nós vamos encontrar criança. A maioria esmagadora vamos encontrar crianças que ainda não estão na chamada da idade da razão. Por que eu estou a dizer isso? Se no nosso contexto em pleno século XXI é quase impossível ter uma casa sem criança, como é que você vai dizer que, quando a Bíblia diz foram batizados Lídia e sua casa, você vai dizer pode ser que não tenha tido criança? Seria possível no século I encontrar uma casa, encontrar essas todas as casas não ter criança? Praticamente viviam de ter filhos. Praticamente. Percebem, irmãos? Então, quando a Bíblia diz serão batizados, ou foram batizados Lídia e sua casa, fulano e sua casa, fulano e sua casa, olha, tem que fazer um milagre para me dizer que sua casa não significa a inclusão de filhos. Até porque o termo oikia, o termo grego oikia utilizado para se referir à casa é um termo geral. Isso envolve não apenas os filhos, olha. O que significa que nos remete ao Antigo Testamento também, o texto que lemos lá, tanto é Êxodo quanto também Gênesis. Porque o termo oikia envolve os teus filhos, envolve os escravos que estão na tua casa e envolve todos aqueles que estão sob a tua tutela. E aí eu quero trazer mais uma coisa para os que nos ouvem. Se você mora com um dos teus sobrinhos e você é o responsável do teu sobrinho, converse com os pais do teu sobrinho, desde que os pais aceitem, está tranquilo, você pode e tem o dever de batizar o teu sobrinho, o teu primo, porque eles estão sob a tua tutela. Esta é a ideia. E quem não fizesse isso teria problema.
Os credo-batistas, aqueles que creem que o batismo tem que ser por apenas para aqueles que creem, eles dizem, aí eles finalizam dizendo assim, mas não tem nenhum versículo que diz que deve batizar criança. Nós vamos perguntar para eles, e existe algum versículo que diz que não deve batizar criança? Não. Essa é a primeira pergunta. A segunda coisa que pode nos ajudar na argumentação dessa questão é a seguinte. Se você é um judeu, quando você levasse a tua criança, quando cresces, na verdade, eras circuncidado. E juntamente contigo a tua criança era circuncidado. Para entrar no pacto, tinha esse rito. De repente você está na nova aliança. Você creu, foi batizado. Se no Antigo Testamento a regra era entrou o pai, entrou o filho e entrou todos de casa. Quando chega no Novo Testamento, entrou o pai. Você acha que um judeu ia pensar assim? Eu entrei, no Antigo Testamento até os filhos entravam, mas não tem nenhum versículo que está a dizer que eu tenho que levar meus filhos. Vou esperar um versículo. Será que eles pensariam assim? De certeza que Qual não. seria o natural para um judeu? É levar os seus filhos. Levar os seus filhos, todos. Então, o normal que poderia se esperar é um judeu, quando fosse batizado, ele chegar e falar, está aqui o meu filho. E se alguém lhe dissesse, não, teu filho não, aí sim ele ia perguntar, por que não? Se segundo toda a tradição, segundo a Bíblia, desde o Antigo Testamento, os filhos sempre foram incluídos. Então aquela pergunta ou aquele questionamento dos credo-batistas se volta contra eles. Enquanto eles querem um versículo que esclarece, nós falamos, não, nós queremos um versículo claro que nos diga que aquilo que era praticado não deve ser mais praticado hoje. Porque aqui em Angola, vamos supor que nós temos uma Constituição vigente. De repente, mexe-se na Constituição, alguns artigos são mudados e outros permanecem. Aqueles artigos que não foram mudados, não se toca neles, não diz nem que continua e nem que deixou de continuar. Simplesmente não se mexe. A coisa continua, está lá na versão passada. Quando nós tivermos, por exemplo, a seguir as leis do nosso país, nós vamos falar assim, olha, tem um artigo aqui, essa situação aqui, já não foi falado na nova legislação. Como não foi falado na nova legislação, mas também não foi proibido, é melhor nós não tocarmos. Ou vamos falar assim, como não foi proibido nessa legislação, constava da antiga, então ela deve ser exatamente tocada. Isso que acontece. Então, meus amados, quem deve nos mostrar versículo bíblico de batismo infantil são os credobatistas. Nós não precisamos mostrar versículo bíblico, porque isso aqui é uma prática que vem desde a antiga aliança até a nova aliança, da inclusão dos filhos no pacto. Por isso nós batizamos as nossas crianças. Amém. Acredito que muitas as perguntas já estão bem esclarecidas. Sim. Só para dar mais uma ênfase, o porquê da Igreja Presbiteriana batizar crianças. Nós acreditamos, a Igreja Presbiteriana batiza crianças porque isto vem desde o passado, desde a primeira aliança de Deus com Abraão e até a nova aliança. Só assim peço ao meu convidado que dê mais um esclarecimento, dessa vez focando mais a Igreja Presbiteriana, o porquê nós batizamos criança, se é só através da Constituição ou através, então, do passado que já vem entre as alianças. Ok. Então, como nós esclarecemos aqui, nós começamos a nossa conversa mostrando os nossos documentos doutrinários. Confissão de fé, os catecismos maior e o breve. E falamos que a nossa Constituição diz que nós adotamos esses documentos. Depois nós falamos da história. Na história da igreja desde o primeiro século, nós vemos o batismo infantil sendo praticado, ou pelo menos não sendo, vamos dizer assim, questionado. Depois nós falamos na reforma. Os reformadores defenderam o batismo infantil. Os batistas nem questionam isso. O máximo que os batistas falam assim é que o batismo infantil é o bezerro de ouro da reforma. Essa frase nos revela uma coisa muito importante.
é que esses batistas sabem que os reformadores defenderam o batismo infantil. Percebe? Só que para eles é o bezerro de ouro, mas eles sabem que defenderam. E não apenas um ou dois, os reformadores defenderam. Depois nós mostramos biblicamente as razões que levaram, por exemplo, todos os irmãos desde o primeiro século, a reforma e até nós hoje, a igreja presbiteriana, a batizarmos as crianças. É bíblico, não é apenas uma questão que saiu da cabeça das pessoas, é bíblico. Depois, se me permitir, eu queria ler, eu precisaria procurar, não sei se eu consigo, mas eu acho que eu consigo encontrar a página, quando estiver a falar eu posso procurar. Eu vou ler o testemunho de um pastor batista, que deixou de ser batista e virou presbiteriano, quando ele leu Romanos capítulo 4. Ele leu Romanos capítulo 4 e começou a ter confusão na mente. Falou, peraí, não, calma aí. A circuncisão era para quem cresce. Abraão creu e aí foi circuncidado porque creu. Então por que colocaram esse sinal às crianças se a criança não crê? Ele começou a fazer essas perguntas. E ele chegou à conclusão de que o batismo infantil não tem problema. E aí então saiu da igreja batista e se tornou um ministro presbiteriano. Amém. Não, olha, nós, igreja presbiteriana, cremos no batismo infantil pelas razões bíblicas, ok? Primeiramente, porque todos se basearam nas escrituras, mas nós cremos pelas razões históricas, pelas razões teológicas doutrinárias, e aqui quando falamos de razões bíblicas exegéticas, e nós cremos porque nós somos aliancistas. A igreja presbiteriana é aliancista. Nós cremos nas alianças. Nessa aliança que Deus fez com Abraão, que é uma aliança perpétua, como o próprio texto lá diz, é uma aliança perpétua com Abraão e a sua descendência, e se é perpétua, não tem fim. E que vem e é ratificada no Novo Testamento. Então nós hoje abraçamos e batizamos os nossos filhos com muita serenidade, com muita tranquilidade e com muita alegria. Amém. Põe pausa aí, pastor, vai procurar. Amém, meu pastor. Daqui a pouco vai então se responder, ou vamos falar um pouquinho sobre como entender os líderes presbiterianos que não aceitam batizar os seus filhos. Pois nós conhecemos que são muitos que não praticam o batismo. Graças a Deus está a ser esclarecido. E vamos então ver, segundo a Bíblia ou então a nossa Constituição, o que acontece com estes pastores ou então líderes. Ok, meus amados irmãos, aqui eu já estou a me referir aos meus irmãos, conservos, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes da nossa amada igreja presbiteriana de Angola. Até aqui nós procuramos esclarecer bíblica, histórica e de todas as outras maneiras os motivos que nos levam a batizar crianças. Nós mostramos que nós temos a Constituição que mostra que nós cremos nesse batismo. Se nós lermos a nossa Constituição, nós vamos ver na nossa Constituição. Para além disso, nós mostramos que a nossa Constituição diz que nós adotamos esses documentos doutrinários e em todos eles nós vemos a adoção do batismo infantil. Eu gostaria, por favor, se me permitirem, de abrir aqui, deixa-me só verificar, de abrir aqui a Confissão de Fé do Westminster, primeiramente. A Confissão de Fé do Westminster. A Confissão de Fé, no capítulo 18, já mencionado, página 212, para a minha versão, para que os irmãos vejam comigo. Olha só, a nossa confissão, adotada pela Igreja Presbiteriana, todo pastor presbiteriano, quando vai ser ordenado, lhe perguntam se acredita na Bíblia, certo, do Antigo e do Novo Testamento como única regra de fé e prática. Amém. Também perguntam se ele subscreve ou acredita nos nossos símbolos de fé. Todos os pastores dizem sim. Meus amados irmãos, essa declaração afirmativa é muito séria e deve ser mesmo levada de forma séria. Porque se nós dizemos sim
mas agimos de forma contrária, isso, não sei qual é a palavra que eu poderia utilizar, espero que os irmãos não se ofendam, mas isso é configurado como desonestidade doutrinária. Porque nós dizemos uma coisa diante de Deus, da liderança e da igreja, mas nós fazemos outra coisa completamente contrária. E aqui a nossa confissão vai dizer assim, o capítulo 18, o excerto ou parágrafo 3. Não é necessário emergir o candidato. Aqui é sobre a forma de batismo. Esse é outro ponto que eu acho que um dia podíamos falar. Porque a nossa confissão é bem clara. Fala, não é necessário imergir o candidato na água. Mas o batismo é corretamente administrado por efusão e aspersão. A forma do batismo adotado pela nossa igreja deveria ser apenas este. E nós sabemos que tem muitos pastores presbiterianos que fazem tibum nos seus membros. É verdade. Agora veja quanto ao batismo infantil. Não só os que de fato professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles o seja, devem ser batizados. É aquilo que nós falamos. Ainda que apenas um dos pais crentes, apenas que é um dos pais que crê, o seu filho também deve ser batizado. Aqui não é podem. O verbo utilizado é devem ser batizados. É um dever de um membro presbiteriano. Pastor nem se fala. Pastor presbiteriano, todo pastor presbiteriano deveria batizar os seus filhos na infância. Todo pastor presbiteriano. Quem não faz, mais uma vez digo, é desonestidade doutrinária e confessional. Isso é muito grave. Isso é muito grave para nós que adotamos a Bíblia e os documentos confessionais. Agora, se nós observarmos o nosso breve catecismo, o breve catecismo também fala, a pergunta de número 95, pergunta de número 95 do nosso breve catecismo, diz assim, a quem deve ser ministrado o batismo? Olha a sua resposta. O batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível, enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele. Primeira coisa, quem não é crente não pode ser batizado. Agora veja, continua assim, mas os filhos daqueles que são membros da igreja visível devem ser batizados. Mais uma vez o verbo utilizado é devem ser batizados, os filhos. E a base dos nossos irmãos da confissão, do catecismo maior, do breve, é a Bíblia. Tanto é que eles colocam vários versículos bíblicos para provar o dever de nós batizarmos as crianças. Por isso é que, aos nossos amados pastores da nossa amada Igreja Presbiteriana de Angola, eu primeiramente oro a Deus para que abra nossa mente, nosso entendimento para a importância desse sacramento e também para a nossa responsabilidade confessional, bíblica e doutrinária diante da exposição bíblica e também da exposição da Constituição dos nossos documentos de fé. E eu peço sinceramente e encarecidamente aos meus amados irmãos que, se há alguma dúvida com relação a esse assunto ou a qualquer assunto doutrinário, vamos conversar entre nós. Em vez de nós tomarmos aquelas decisões, eu acho que não se batiza a criança, eu não concordo com essa doutrina. Às vezes, o meu amado irmão, o meu conservo, o meu colega de ministério, às vezes não entendeu bem o assunto. Às vezes, é porque temos essa grande influência da maioria das igrejas mesmo não batizar criança e nós nos deixamos levar. Eu acho que seria bom nós caminharmos juntos. Naqueles assuntos que eu não entendo, vou perguntar a um outro pastor. E naquilo que o outro pastor não entende ou tem dificuldades, pergunte a outro pastor. E dessa maneira nós teremos uma igreja una. Porque não dá para conceber uma igreja que tem documentos doutrinários, tem a Bíblia, e cada um faz a coisa do seu jeito. Uns afundam, outros aspergem, uns batizam criança, outros não batizam criança. Nós não temos identidade. Acredito mesmo que o irmão Maldino foi afundado. Foi afundado. Foi afundado, irmão. Então, olha, esses assuntos são assuntos que devem ser abordados de forma muito calma, porque eu sempre tenho falado assim, tem muita coisa que acontece na nossa igreja, não acontece porque nossos pastores são maus.
Eu acho que acontece, eu tenho quase a certeza, que é porque muitos dos nossos pastores não tiveram o privilégio que nós, os jovens, estamos a ter. Amém. Amém. Veja só, foram os nossos pais que me enviaram ao Brasil para poder fazer formação teológica. Tudo que eu posso dar agora não é graças a mim, é graças a Deus, mas graças a eles que investiram em mim. Amém. Percebe? Agora, eu vou exigir o mesmo que se deve, eu vou exigir aos meus irmãos, pastores mais velhos, o mesmo que se exige a mim? Não. Não. Muitos deles não têm domínio desses documentos, não têm domínio da Bíblia. Essa articulação exegética e hermenêutica, eles não têm. E por não ter, nós não devemos sair criticando também. Olha só, não sei o quê. Não, não podemos fazer isso. Temos que orar e temos que ajudar os nossos pastores a entenderem que a força das nossas doutrinas e como há um grande embasamento bíblico, exegético, hermenêutico das nossas doutrinas. Desse modo, nós teremos uma igreja presbiteriana una e firme para o batismo infantil e para outros tipos e outras doutrinas também. Amém, meu querido. Foi uma conversa muito saudável, muito agradável. Espero voltar a estar novamente com o líder. Amém. Eu acredito que da próxima vez gostaria que estejamos numa mesa com mais líderes. Sim. E discutirmos assuntos que poderão então fazer bem a nível da nossa igreja. Amém. Agradeço por atender o nosso convite. Espero que esteja sempre com a igreja lá da Fiel. Amém. Amém. E sempre que precisar de nós para cobrir alguma atividade, nós estaremos disponível. Ok. Para bom saber isso. Eu não sabia que eu poderia vos chamar para cobrir alguma atividade. Nós estaremos lá e faremos cobertura de várias atividades. Para já eu agradeço também, agradeço mesmo de coração. Isso é um trabalho que vai revolucionar a nossa igreja e vai ajudar muito a nossa igreja e vai ajudar a cada um de nós. Espero que Deus os abençoe, meus amados irmãos. É um trabalho árduo que estão a fazer, mas Deus há de recompensar. E eu aproveito já, sem pedir, peço perdão aos meus líderes, mas sem pedir a permissão aos meus amados presbíteros, eu não faço nada sem a permissão deles. Amém. Amém. Mas eu vou pedir o perdão para convidar ao vivo a vossa equipe a participar. No dia 11, nós vamos comemorar um ano desde que a Igreja Presbiteriana Fiel foi então assunto à igreja. Amém. Se tornou igreja mesmo, éramos congregação, estamos há 13 anos, durante 12 anos fomos congregação e vamos fazer um ano agora de igreja. Então estamos a convidar para vocês poderem fazer a cobertura. Lá na Igreja Presbiteriana Fiel teremos uma grande festa depois da Conferência Fé Reformada. Deus vos guarde e contem comigo e em qualquer eventualidade. Amém. E os pastores também que eu sempre tenho falado assim, naquelas coisas que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Eu estou à disposição. Então, se algum pastor, algum colega quer que eu vá à sua igreja para fazer exposição dessa doutrina de uma maneira talvez contextual, entender a dinâmica da igreja e expor clara de forma simples essa doutrina, o pastor pode me convidar, pode me solicitar e eu vou lá e vamos expor a doutrina, vamos responder as perguntas e caminhamos. Espero que Deus os abençoe. Amém, meu pastor. Desde já despedimos-nos assim de mais uma entrevista com o nosso reverendo Mateus, meu xará. Mandar também os abraços a todos os nossos seguidores, citando alguns, não conseguirei citar todos, mas um grande abraço a Luzia Cataio, no Lubango, a Michelina Mavuvo, no Brasil, ao Cides, Mário Panda, ao nosso seguidor fiel, Panda Panameira, um grande abraço e um especial abraço a todos, seu Leal Tomabiala, na Ibeneze, o irmão Gomes, secretário do seminário, um grande abraço para ele também. E deixaremos o nosso IBAN aí no rodapé, está já passado aí no rodapé, para qualquer ajuda, para a compra de material, deslocação. Estamos aqui no Sequel, não foi fácil trazer o material até aqui, mas Deus tem ajudado e tem nos sustentado. Graça e paz, meus irmãos, passem bem, até a próxima. Meus amados irmãos,
um dos autores deste livro, um livrinho, é livrinho, mas é muito bom, Batismo Infantil, que os pais deveriam saber acerca deste sacramento. Eu creio que aqui quem escreveu esta parte, esse testemunho, é John Evans, e ele diz assim: um outro pastor da minha denominação, para contextualizar, é um pastor batista, que depois de se deparar com Romanos capítulo 4, versículo 11, ele entendeu que a sua visão de que criança não deveria ser batizada estava equivocada, e ele então passou a abraçar o batismo infantil e saiu da igreja batista, da igreja credo-batista, e foi para uma igreja pedo-batista. Então diz assim, essa parte: um outro pastor da minha denominação já disse que este versículo em Romanos 4, 11, foi a passagem que Deus usou para transformá-lo em um presbiteriano. A sua história é tão interessante que eu a incluo aqui. Eu achei esta citação depois que este estudo já estava pronto, mas a transcrevo por ficar fascinado com a maneira com que esta passagem reflete de forma paralela o que aconteceu comigo. Veja como o pastor raciocina com a lógica da Bíblia. E aí então está o testemunho do pastor. Agora, deixe-me fazer uma confissão séria. Eu era batista. E eu acreditava, como havia sido ensinado, que os presbiterianos sabiam que a Bíblia ensinava a respeito do batismo por imersão, mas eles não queriam ser tão bíblicos assim, pois não gostavam de se molhar. Eu acreditava que os presbiterianos sabiam que não deveriam batizar os bebês, mas eles haviam herdado esta prática da tradição católica romana e preferiam seguir a esta tradição e não a Bíblia. Eu acreditava ter um argumento contra o batismo infantil. O batismo é um sinal e um selo da justificação pela fé, mas um bebê não é capaz de crer. Um sinal de fé dado a um bebê que não tem fé passa a ser uma cerimônia irrelevante e sem sentido que não deve ser realizada. Eu pensava assim, como tantos outros, que este assunto estava encerrado e não deveria sequer ser discutido. Mas eu fui quebrantado pela verdade bíblica quando me preparava para dar um estudo a respeito do batismo para uma classe de adultos na Igreja Batista. O assunto era Abraão, e eu estava estudando o capítulo 4 de Romanos. Isto é o que o versículo 11 diz. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Aqui Paulo diz especialmente que a circuncisão é um sinal e um selo da justificação pela fé. Ocorreu-me que através da circuncisão, Deus estava ordenando um sinal, um selo da justificação pela fé para bebês que eram incapazes de crer e ter fé. Algo estava errado com o meu argumento, indiscutível e perfeito, contra o batismo infantil, porque, obviamente, diante de Deus, este argumento perdeu seu valor. Deus ordenou que o sinal e o selo da justificação fosse dado aos filhos de Abraão. Paulo estava argumentando que Abraão era crente e tinha fé quando foi circuncidado, que a circuncisão é um sinal ou selo da justificação de Abraão pela fé. Então eu comecei a pensar na sequência de acontecimentos no livro de Gênesis. Primeiro, o crente adulto chamado Abraão recebeu o sinal da sua fé. Depois, o sinal e selo foram administrados a toda a sua casa. O mesmo padrão é visto no livro de Atos. Primeiro, existem adultos crentes, eles recebem o sinal e o selo da justificação pela fé, o batismo. Então, esse sinal ou selo era dado a todos da sua casa. Eu sempre argumentava da seguinte maneira: eu quero ver uma ordem clara no Novo Testamento que manda batizar crianças, se devo batizar os filhos dos crentes. Mas eu vejo agora que Deus deu ordem explícita no Velho Testamento de que o sinal e selo da justificação pela fé deveria ser dado aos crentes e aos seus filhos, sem uma referência clara no Novo Testamento que modifique esta prática. Que direito tenho eu de negar o símbolo e selo da justificação pela fé aos filhos dos crentes? Isso é muito forte o que ele fala aqui. E eu repito, sem uma referência clara no Novo Testamento que modifique
esta prática, que direito tenho eu de negar o símbolo e selo da justificação pela fé aos filhos dos crentes? E aí então ele finaliza: os pais cristãos, pais crentes, não têm o direito de questionar se devem ou não batizar os seus filhos, da mesma maneira que os pais que estavam debaixo do pacto com Abraão não tinham o direito de questionar se o seu filho deveria ou não ser circuncidado. O Novo Testamento não é explícito com relação ao modo de batismo, mas aponta para o Velho Testamento, onde o Espírito falou o suficiente para a nossa instrução. Missionário Don Kelly, eu acho que é Don Kelly o nome do missionário. Então, este aqui é um testemunho e eu espero que esse testemunho impacte a vida de outras pessoas como impactou a vida desse homem que de batista se tornou presbiteriano.